Muito bom dia, queridos amigos e irmãos, que a paz, graça, misericórdia do nosso amado Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nosso versículo dessa manhã se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Amados irmãos, esse versículo é maravilhoso para todos nós. A Bíblia quer dizer: tudo o que Deus faz durará eternamente. Tudo que Ele faz. Nada se pode tirar e nem se pode acrescentar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Quer dizer, para que os homens respeitem e tenham certeza de que Deus é soberano acima do tempo. Tudo que está na nossa volta um dia vai acabar. Esse celular que eu estou usando para gravar vai acabar. Essa luz vai acabar. Essa casa vai acabar. Essas roupas vão acabar. A minha vida um dia vai acabar. Dinheiro, casas, carro, bem materiais, tudo isso vai acabar. Mas o que Deus faz, isso sim, irmãos, durará eternamente. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as coisas que está contido nesse livro, sim, durará eternamente. A lei de Deus durará eternamente. O santo dia do Senhor durará eternamente. Deus durará eternamente. Amado, sabe de uma coisa? Tudo que Deus escreveu para o nosso bem, para o nosso cuidado, para a nossa proteção na Bíblia Sagrada, isso durará eternamente. A santa lei de Deus durará eternamente. Hoje muitas pessoas querem distorcer a palavra de Deus, falando que as leis de Deus ficam no passado, que as leis de Moisés, que hoje a gente não precisa guardar as leis de Deus, que a gente não precisa obedecer a Deus como o povo obedeceu antes. Irmãos, isso é uma doutrina totalmente errada. Deus faz as coisas e sim, durará eternamente. Deus não muda que nem eu e você podemos mudar. Deus não muda de opinião, Ele não muda de lado. Ele é o mesmo desde antes da eternidade, até o meio da eternidade, até a eternidade. Deus não tem meio, não tem começo, meio nem fim. Ele é o mesmo sempre. Deus, Ele não muda. E sabe de uma coisa? A nossa confiança em Deus, a nossa esperança, ela se baseia no fato que Deus não muda. Deus não muda de lado como eu e você podemos mudar de acordo com a situação. Deus não abandona o pecador só porque ele continua no erro, só porque ele continua fazendo as coisas erradas. Não, Deus não abandona, Ele não muda de lado. Então saiba de uma coisa, no mundo que vivemos hoje as pessoas querem mudar o que a palavra de Deus diz para a gente hoje. Quer dizer que não precisamos mais guardar a lei, não precisamos mais obedecer a Deus, não precisamos mais fazer a sua vontade, mas saiba de uma coisa, a vida é clara. A Bíblia é clara, Deus, Ele não muda, Ele faz isso para que a gente tema, e esse temor quer dizer o quê? Que a gente respeite e veja que Deus é o único soberano acima de tudo e acima também do tempo. Saiba de uma coisa, confie em Deus, coloque sua vida de acordo com a palavra de Deus e tenha certeza que a sua vida vai ser muito melhor do que quando a gente vivia em rebeldia contra Deus. Saiba de uma coisa, o fato de Deus não mudar, isso nos mostra que a nossa vida tem que ser mudada. Os nossos atos, nossos costumes, aquilo que a gente aprendeu de errado, isso sim deve mudar. Porque a santa lei de Deus não muda. O padrão que Deus definiu para os seus filhos, que somos nós, não muda. E se você um dia tem o sonho de ter a vida eterna, viver para sempre no reino de Deus, saiba de uma coisa. Deus ele não vai mudar para você entrar no céu, não. O que Deus precisava fazer, Ele já fez. Que foi se sacrificar por mim e por você. Que foi morrer pelos nossos pecados. Sim, Ele já fez. Agora, se você tem o desejo de viver com Deus no céu, nós que devemos mudar. Você que deve mudar seus atos, se tiver ao contrário a palavra de Deus, seus costumes, seus padrões, os lugares que você visita, tudo isso deve mudar. Não que Deus quer reprimir você, não que Deus não quer que você seja feliz, pelo contrário, Deus quer a sua felicidade. Deus quer o melhor para a sua vida. Infelizmente, irmãos, nós não sabemos o que é o melhor para a nossa própria vida. Por isso vivemos tanto conflito com a palavra de Deus. Mas tenha certeza, se a gente estiver disposto a ouvir a palavra de Deus, a ouvir os ensinamentos de Deus e abrir o coração para que Deus venha e faça morada dentro, a gente vai ver como é maravilhoso viver de acordo com aquilo que Deus deseja para todos nós. E lembre sempre de uma coisa, a palavra de Deus é eterna, ela nunca vai mudar. Os padrões divinos nunca vai mudar. Nós que devemos mudar para andar de acordo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido bondoso Pai, nos ajude, Senhor, a reconhecer que a sua santa palavra nunca vai mudar. Aquilo que foi pecado no passado ainda é pecado hoje. Aquilo que foi errado no passado ainda é errado hoje.
O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que protegeu o povo de Israel, é o mesmo Deus nosso hoje. Senhor Deus, nos ajude a reverenciar, a respeitar o Senhor conforme a sua vontade e que a gente adore o Senhor conforme o seu desejo e não conforme a gente deseja. Transforma o nosso coração em perfeita obediência a Ti, em nome do amor de Jesus. Amém.